Vocês me escutam bem? Então hoje a gente vai fazer uma aula de córtex cerebral, tá certo? Uma aula super importante hoje para a gente entender as funções do córtex. Então hoje a gente vai falar de córtex cerebral, tá certo? As funções de cada área cortical, né? Quais são suas principais funções, quais são as áreas primárias do córtex, quais são as áreas secundárias do córtex, quais são as áreas terciárias do córtex. Então o córtex cerebral, ele é a substância cinzenta, né? Que envolve a substância branca do cérebro, tá certo? Então a área cortical é a substância cinzenta que envolve o centro medular branco do cérebro, tá certo? Ele tem esse aspecto cinzento devido ao corpo do neurônio se localizar nessa região cortical, tá certo? Então o neurônio ele tem o corpo celular e o axônio, né? E o seu corpo celular ele se localiza nessa área cortical, tá certo? E a parte do axônio vai ser a substância branca. Obviamente a gente sabe que tem outros corpos celulares no interior da substância branca, né? Daí a gente chama de núcleos da base ou gânglios da base. A gente sabe que o córtex cerebral ele é pregueado, tá certo, em sulcos e giros. Isso é importante para aumentar a área cortical do cérebro, essa população neuronal. A gente já falou dessa divisão na aula de telencéfalo, dessa divisão em lobos cerebrais, que essa divisão é sua correlação com os ossos do crânio. Então a gente já falou essa divisão em que o cérebro, né, o telencéfalo, ele se divide em um lobo frontal, em um lobo parietal, em um lobo occipital e um lobo temporal. A gente tem um quinto lobo que está escondido aqui na profundidade da fissura de Silves ou sulco lateral do cérebro, né? Que é o lobo da ínsula. E a gente tem toda essa área de córtex cerebral que envolve a fissura de Silves, a gente chama de opérculo, porque funciona como se fosse uma cortina escondendo o lobo da ínsula. Então, o lobo da ínsula seria esse quinto lobo cerebral que está na profundidade da fissura de Silves. É uma área cortical que envolve os núcleos da base. Esse padrão sulcal e giral do cérebro a gente já falou na aula de telencéfalo, tá certo? Hoje a aula de hoje a gente falar das funções de cada área cortical. Então a gente já falou de várias funções das áreas corticais, principalmente as áreas primárias corticais. Então o giro pré-central é a área primária motora, né? E o giro pós-central é a área primária sensitiva ou sômato sensitiva. Hoje a gente vai falar de outras
outras áreas primárias, secundárias e terciárias. Quando a gente fala que uma área é uma área primária, né, é uma área que está correlacionada funcionalmente com uma única modalidade sensitiva ou motora. Então, geralmente essas áreas primárias, ela ocorre bilateral no cérebro. Então, as áreas primárias são áreas que ocorrem bilateral no cérebro. Um outro exemplo é a área de Broca, né? A área de Broca é uma área secundária, porque ela não ocorre de forma simultânea no cérebro, e ela é uma área secundária. A gente chama a área de secundária porque ela está correlacionado com a parte motora, né? Ela está correlacionado com a modalidade motora, né? A expressão motora da fala. E as áreas terciárias são áreas multimodais. O que eu quero falar com multimodais? Elas se relacionam com várias outras funções além da parte sensitiva ou motora. Então, às vezes, esse lobo parietal inferior é uma área multimodal em que ele se relaciona com a parte visual, com a parte sensitiva e algumas vezes com a parte motora. Por isso que a gente chama essa área do lobo parietal inferior, lóbulo parietal inferior, em uma área terciária. As áreas terciárias, elas são filogeneticamente as mais desenvolvidas, né? Aqui eu já falei do giro pré-central, que ele tem uma disposição somatotópica, né? A gente falou desse homúnculo de Penfield. O que é importante a gente notar agora é que esse homúnculo, ele é um homúnculo distorcido, né? Ele tem uma área cortical grande para a mão e para face, para a cabeça, tá certo? Então, é um homúnculo distorcido porque a área da mão na superfície cortical, ela é uma área bem extensa em relação ao tronco, tá certo? Isso se deve ao fato de que a mão, o membro inferior, superior, né, a mão, a parte distal, funcionalmente é mais importante para a espécie do que o tronco, tá certo? Então essas áreas que tem uma área cortical maior é a parte onde funcionalmente é mais importante, tá certo? Por isso que esse homúnculo, além de a gente perceber que a parte do pé e do membro inferior ela é nessa área medial, é que ele é um homúnculo distorcido, né, em que a área cortical da mão ela ocupa uma grande área, né, uma grande área do córtex cerebral. O mesmo ocorre para a parte sensitiva. Essa anatomia do lobo temporal a gente já aprendeu na aula de telencéfalo. E falando de outra área primária, né, que a gente já falou também nas aulas de sensibilidade, né, que o giro auditivo primário, ele é o giro temporal transverso anterior. Então, o primeiro giro temporal transverso que a gente vê quando a gente abre a fissura lateral ou suco lateral, ou suco de Silves ou fissura de Silves, é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Herschel, que é a área auditiva primária. A gente já falou na aula anterior do lobo límbico, né? Que é o lobo importante para as emoções e para a memória, tá certo? Esse córtex que está ao redor do corpo caloso, formando uma cinta ao redor do corpo caloso, que é o giro do cíngulo, o istmo do giro do cíngulo e o giro para hipocampal.
Então é importante a gente perceber que o cérebro, essa parte mais recente do cérebro, filogeneticamente, a gente chama de neocórtex. Então o neocórtex é o córtex mais recente e é o córtex que representa 90% do córtex cerebral, dessa área cinzenta. Então, dessa área cinzenta, a gente tem 6 camadas, tá certo? Então, o neocórtex é a área cortical do cérebro, onde a gente encontra 6 camadas. Nos córtex mais antigos, então, o primeiro córtex a surgir durante a evolução foi o arquicórtex. O arquicórtex é o córtex do hipocampo, tá certo? Então a formação hipocampal foi o primeiro córtex a surgir. Depois veio o paleocórtex. O paleocórtex é o córtex relacionado ao uncus, tá certo? E depois vieram o neocórtex. Sendo que o arquicórtex e o paleocórtex, ele não possui essa estruturação em 6 camadas, tá certo? Essas 6 camadas são vários grupamentos de células e neurônios, tá certo? Então, nessas 6 camadas são vários grupamentos de células e neurônios, em que em cada uma dessa camada a gente vai ter um predomínio de um neurônio com tamanho e função diferente em relação às outras. A gente vai ver isso mais na frente, mas histologicamente o neocórtex possui 6 camadas. E a gente tem uma boa correspondência entre essas áreas de Brodmann e regiões funcionais do cérebro. A gente vai ver o que são essas áreas de Brodmann, né? O que ela representa, né? Isso para o córtex cerebral. Então, essa primeira camada a gente chama de camada molecular, tá certo? Ela predomina corpos neuronais, sendo que as principais conexões são conexões horizontais. Então, não existe uma população neuronal importante nessa camada, por isso que a gente chama de molecular, tá certo? Onde a gente encontra mais fibras de associações horizontais. Essa segunda camada a gente chama de camada granular externa. Aqui já tem uma população neuronal maior, sendo de neurônios pequenos e com poucas conexões intracorticais. Já a camada piramidal externa, tá certo? Esses neurônios já aumentam de tamanho, tá certo? Essa camada piramidal externa, a gente tem o neurônio piramidal, mas ele é de tamanho médio. E é nessa terceira camada onde vai se projetar as fibras comissurais. Então, as fibras comissurais, tanto do corpo caloso, comissura anterior, vai se projetar principalmente para essa terceira camada. A quarta camada é a camada granular externa. Essa quarta camada granular externa, existe uma população neuronal que é mais importante para a parte de recepção da informação. Então, a parte sensitiva cortical. Então, no córtex cerebral que tem a função sensitiva, essa quarta camada ela é mais desenvolvida em relação às outras camadas. Então, é a camada em que as fibras aferentes que vão chegar no córtex, elas vão ser direcionadas para essa quarta camada. A quinta camada a gente tem a camada piramidal interna. Essa camada piramidal interna a gente encontra os neurônios piramidais propriamente ditos, né? Que são grandes neurônios, né? E ela é importante no córtex motor, em que a gente vai encontrar esse neurônio de Betz, que a gente chama, que é esse neurônio piramidal gigante, tá certo? Então, no córtex motor,
a gente encontra essa camada prevalecendo em relação às outras camadas. Na sexta camada existe um grupamento neuronal variável, tá certo? A gente chama de multiforme. Existem axônios que estão passando aqui, né? Fibras de projeção e fibras de associação. Então, como eu falei, de acordo com a área cortical, uma dessas 6 camadas vai prevalecer em relação à outra camada, tá certo? Então, no córtex sensitivo, a quarta camada ela é a camada mais importante, que é a área receptora, e já no córtex motor, aquela quinta camada, que é a camada piramidal interna, né, ela prevalece em relação às outras camadas, ela é mais desenvolvida em comparação a outras áreas corticais. Cada área do cérebro, ela foi mapeada, tá certo? E foi dividida em áreas primárias, secundárias e terciárias. Então, a classificação mais aceita hoje na prática clínica é a classificação de Brodmann, né, que numerou, né, essas áreas corticais, tá certo? A gente já falou de várias áreas de Brodmann, né? Então a gente já falou do giro pré-central, que é a área 4 de Brodmann, do giro pós-central, que é a área somatosensitiva, que é a área 1, 2 e 3 de Brodmann. A gente já falou da área primária da visão, né, que é aquele córtex pericalcarino, né, que é a área 17, e do córtex visual de associação, que é a área 18 e 19. Esse córtex, essa área 18 e 19, é uma área de associação, então é uma área secundária correlacionada com a visão, com a única modalidade sensitiva, que é a visão. A gente já falou também da área 41, que é o giro temporal transverso anterior, que é a área auditiva primária da visão. A gente já falou o que mais? Falou dessa área 34, que é o córtex piriforme, tá certo? Que é a área primária cortical do olfato. A gente falou dessa área 6, que é o córtex pré-motor, né? É o córtex pré-motor ou motor de associação, né? Que é a área 6. Então, é nessa área em que ocorre o planejamento inicial da atividade motora. A gente comentou também da área 45 e 44, que é a área de Broca, né? A área de Broca. E a gente também comentou dessa área 22, que seria a área de Wernicke. Existe um exemplo que a gente vê muito nos livros, que é o exemplo do Cage, tá certo? O Cage era um operário que trabalhava numa mina, tá certo? Ele era considerado um operário exemplo, né? Responsável, e em certa vez, quando ele foi dinamitar uma rocha lá, durante a colocação da dinamite na rocha, gerou uma faísca e acabou explodindo, e com essa explosão, uma haste de uma barra de ferro transfixou o crânio dele, né? Transfixou o crânio e provocou lesão bilateral no córtex bifrontal. Com essa lesão do córtex bifrontal, o Cage, surpreendentemente, ele sobreviveu a essa lesão,
tá certo? Só que ele mudou totalmente de personalidade, tanto de personalidade quanto de social, tá certo? Porque a gente sabe, eu já falei na aula de sistema límbico que essa parte bifrontal do cérebro, ela é importante para os comportamentos sociais, né? É importante para a aceitação das regras e a convivência em sociedade. Então, após esse evento de Cage, muitos estudiosos começaram a relacionar essa área cortical frontal aqui, principalmente com o comportamento social, né, e com a convivência em sociedade, porque realmente o Cage ele deixou de ser o Cage, como todo mundo falava, ele passou a ser irresponsável, né? Ele não conseguiu mais ficar em algum emprego, tá certo? Passou a ser um sujeito grosseiro, né? Desrespeitoso, e ele era incapaz de aceitar conselhos. Então, a gente vai falar dessa organização funcional do córtex. Então, o córtex, ela tem uma organização funcional, como eu já falei, em áreas que são áreas primárias. Geralmente as áreas primárias do córtex. Então, geralmente as áreas primárias do córtex, elas são áreas que ocorrem bilateral no córtex, tanto do hemisfério cerebral esquerdo quanto no hemisfério cerebral direito. Existem as áreas corticais secundárias, né? A gente dá esse nome de área secundária porque ela se correlaciona-se com a única modalidade, seja sensitiva ou motora, elas são unimodais. Então esse córtex aqui é o córtex pré-motor, que está na frente do giro pré-central, é a área 6, é o córtex pré-motor. Ela é uma área de associação secundária, porque ela é uma área unimodal, né? Ela se correlaciona somente com a parte motora. Então, é nessa área aqui em que a mensagem inicial para a atividade motora ela é gerada. Então, quando a gente quer fazer qualquer atividade motora voluntária, esse sinal sai dessa área pré-motora, se conecta com os núcleos da base, que por sua vez vai para o tálamo e do tálamo volta para o giro pré-central, né? E do giro pré-central desce através do trato córtico-espinhal, né? Que por sua vez sai por aquele segundo neurônio que está na medula, né? E vai para o músculo, que é o órgão efetor. Só que o sinal inicial ele surgiu no córtex pré-motor. Então, o córtex pré-motor é uma área cortical de associação secundária, porque ele está correlacionando somente com a atividade motora, ele é unimodal. Outro exemplo que a gente dá é o lóbulo parietal inferior. Então, o lóbulo parietal inferior ele é formado pelos giros, os giros supramarginal e o giro angular. É isso? E esse lóbulo parietal inferior, né? Ele é uma área multimodal, porque ele recebe informações de várias áreas do cérebro, né? Então ele é multimodal. Ele recebe informações da parte sensitiva, recebe informações da parte visual. Então ele correlaciona com mais de uma modalidade. Então, no córtex, o córtex ele é necessário para a percepção consciente, para o pensamento, para a memória e para o intelecto, né? É para onde ascendem
as modalidades sensitivas. Então, todas as modalidades sensitivas que se tornam conscientes, elas vão se tornar conscientes quando elas chegarem no córtex cerebral, tá certo? E lá é no córtex onde ela é interpretada, né, através de experiências prévias e onde as ações são concebidas e iniciadas. Então, tanto é a área da consciência sensitiva e a área também da parte efetora, né? Então, as áreas do córtex de junção dos lobos parietal, temporal e occipital. Então, geralmente essas áreas de junção, a gente tem o córtex de associação, né? Que eles podem ser de associação secundária ou podem ser córtex multimodal, né? Multimodal, e geralmente esses córtex multimodal eles realmente ocorrem nessas áreas de transição entre os vários lobos cerebrais, tá certo? Essas áreas multimodais são as áreas mais recentes do córtex, né? O córtex que está no topo, né, da evolução filogenética. Na maioria dos indivíduos, a gente define como hemisfério dominante o hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo ele é dominante para a linguagem. Esse termo hemisfério dominante, quando a gente fala, é dominância para a linguagem, porque a gente sabe que nos pacientes que são destros, né, 95% desses pacientes têm sua área da linguagem no hemisfério cerebral esquerdo, tá certo? Já nos pacientes que são sinistros, né, ou canhoto, nesses pacientes, mesmo assim, 70% desses pacientes, a sua área da linguagem é no hemisfério cerebral esquerdo. Só que a gente percebe que já aumentou muito mais a chance da gente ter essa área da linguagem do lado direito, em 30%, né? Mas quando a gente fala dominância, é dominância para a linguagem. Então, as áreas da linguagem, né, é a área de Broca, né, é a área de Broca, que é aquela área 44 e 45, né, que é a parte triangular e opercular do giro frontal inferior, né, do hemisfério esquerdo. Já a área de Wernicke, ela pode variar um pouco, né, de acordo com a literatura, mas é uma área que geralmente está aqui na transição do giro temporal superior para o giro supramarginal. Que a área de Wernicke é a área 22. Tá certo? Então, a área de Broca é a área motora da fala, tá certo? Então, a articulação da palavra, ela acontece nessa área. Já a área da compreensão da fala, tá certo? Da recepção da fala, do entendimento, é nessa área 22, que é a área de Wernicke, tá certo? É a área da compreensão da palavra falada. Existe um conjunto de fibras que vai unir Wernicke a Broca. A gente chama esse conjunto de fibras de fascículo arqueado, tá certo? É um conjunto de fibras que compõe a substância branca do cérebro, que é o fascículo arqueado, que são fibras de associação. Então, são fibras de associação que unem
a área de Wernicke, a área de Broca. Se a gente imaginar, quando a gente escuta uma palavra, né? Então, para a gente compreender, quando a gente escuta a palavra, a área primária da audição é a 41, né? Esse sinal passa para essa área 42, que é a área de associação auditiva, e esse sinal chega até a área de Wernicke, em que a gente compreende essa palavra. E na compreensão dessa palavra, esse sinal vai via fascículo fascículo arqueado, e chega até a área de Broca, que é a área motora da fala, e a gente expressa na forma da fala. Se a gente tiver uma lesão, né, tiver uma isquemia, destruição dessa área cortical, tiver um tumor comprimindo na área de Wernicke, né, a gente vai ter os distúrbios da linguagem. Os distúrbios da linguagem, a gente dá um nome específico de afasia, tá certo? A afasia é um distúrbio da linguagem. Então, a afasia dessa área de Wernicke, a gente dá o nome de afasia sensitiva, ou afasia de compreensão, ou afasia de Wernicke, tá certo? Em que o sujeito não compreende a linguagem, tá certo? Então, ele não compreende, mas ele pode falar, ele pode falar palavras desconexas, né? Pode falar palavras desconexas e sem sentido, tá certo? Então, a área motora da fala, ela é preservada, mas a área da compreensão da fala, ela está lesionada, está alterada na afasia de compreensão ou afasia de Wernicke. Então, se você perguntar para o sujeito que tem uma afasia de compreensão, se você mostrar uma caneta para ele, o que é isso? Mostrando uma caneta, ele vai falar outra coisa ou vai falar alguma coisa sem sentido. É um sapato. Não, eu já vou. Ele fala alguma coisa sem sentido, porque ele não compreende. Já o paciente que tem uma lesão na área de Broca, tá certo? Nessa área 45 e 44, ele tem uma afasia motora, né? Ou uma afasia de expressão, ou uma afasia de Broca, em que a fala não existe, tá certo? Ou muitas vezes ele pode às vezes falar palavras curtas monossilábicas, então não, sim, aham. Ele pode às vezes falar alguma coisa monossilábica, mas geralmente a fala ela é interrompida. Então o sujeito ele entende tudo da linguagem, tá certo? Só não expressa na forma da palavra. Não vem a palavra que ele pensou, tá certo? Porque a expressão da palavra está alterada. Então, um sujeito que tem uma afasia de Broca, você mostra uma caneta para ele e pergunta o que é isso. Ele não vai falar nada, mas ele compreende, ele sabe que é uma caneta. Ou seja, se você falar fecha o olho, ele vai fechar, ele vai obedecer o comando. Então, um sujeito que obedece aos comandos, entende, mas que não tem a expressão da fala. Existe uma afasia em que o paciente tem lesão somente desse fascículo que une Wernicke a Broca. Então, é uma afasia difícil de a gente perceber na prática clínica, porque geralmente as áreas corticais elas estão íntegras, então o paciente compreende e expressa-se relativamente bem com a palavra. Então, ele compreende e fala. Só que ele vai ter uma dificuldade específica para repetição. Então, se você pedir para ele repetir 3 palavras, ele não vai conseguir repetir devido a essa falta de conexão, né, entre o Wernicke e Broca. Ele vai ter uma afasia que a gente chama de afasia de condução. Existe a afasia global,
né, em que pega as duas áreas. Aí o sujeito nem compreende nem fala. Esse lobo parietal inferior, ele é um lobo, é um córtex de associação multimodal, ou é um córtex terciário que a gente fala. Tudo bem, pessoal? Eu fico até com medo quando não escuto nenhum chiado de vocês. Às vezes eu penso que caiu a conexão. Tudo bem? Vocês me escutam? Então vamos lá. Esse córtex, o lobo parietal, a gente divide em lobo parietal, em lóbulo parietal superior e inferior através do sulco intraparietal, né? Esse lobo parietal inferior, ele é muito importante. No lado esquerdo, no hemisfério dominante, a gente vai encontrar nessas áreas 40 e 39 a área responsável pela nomeação, né? A área responsável pelo cálculo, né? E pela escrita. Isso no hemisfério esquerdo, tá certo? Já no hemisfério direito, a gente vai ter outras funções, tá certo? Esse lobo ele é importante no hemisfério direito, para as artes, para a expressão artística e para o reconhecimento visoespacial, tanto do mundo quanto das partes do corpo, tá certo? O que eu quero falar, se o paciente tem uma lesão dessa área 40 e 39, do lado direito, ele pode ter uma síndrome de heminegligência. Então ele não reconhece o seu corpo, o seu hemicorpo à esquerda, e o seu hemicampo visual à esquerda também ele não reconhece. Então, há umas 2 semanas, eu operei uma paciente que tinha um tumor de pulmão e tinha uma metástase exatamente para essa área do lado direito, tá certo? Foi tudo bem a cirurgia, dei alta para a paciente e aparentemente não tinha percebido nenhuma sequela aparente. Aí no retorno, quando a paciente veio retirar os pontos e reavaliação, a filha começou a relatar que colocava a comida no prato da mãe, né? E a mãe só comia a comida que estava à esquerda. A comida à direita ela nem tocava, nunca tocava na comida. Então ela comia certinho a comida que estava à esquerda. Então ela ficou com uma síndrome de heminegligência. Ela vai negligenciar, né, todo o hemicorpo dela à direita, assim como o campo visual dela à direita. Para ela não existe, tá certo? Então, se você vier chamar ela pelo lado direito dela, ela fazia que não escutava, porque realmente para ela não existe. Então, tudo do lado direito dela não existe, tá certo? Se você pegasse na mão dela, do lado esquerdo, mostrasse para ela, perguntasse assim, de quem é essa mão? Ela falava, é minha mão. Mas se você pegasse a mão à direita e mostrasse para ela falava, não sei, não sei. Ela falava que não era dela. Então ela ficou com a síndrome de heminegligência, que depois ela melhorou. Foi uma alteração temporária. Então a gente tem essas áreas primárias, né? Que geralmente essas áreas primárias elas são bilaterais, elas ocorrem nos 2 hemisférios cerebrais. Então a gente tem a área motora primária, a área sensitiva primária,
a visual primária, a auditiva primária. E a gente tem as áreas de associação secundária, que está correlacionado com uma única modalidade, então são unimodais, né? Então essa área 6 é a área pré-motora ou motora de associação, a 6 e a 8, assim como a área de Broca é uma área de a motora de associação, é uma área secundária. Já esse lobo parietal inferior, ele é uma área multimodal. Existem outras áreas de associação, que são de associação visual, e a área do sistema límbico, né? A gente tem um córtex mais antigo, né? Que é o paleocórtex e o arquicórtex. Embora exista uma transferência de informações de um hemisfério cerebral ao outro, a gente sabe que essa informação ela é transferida de um hemisfério ao outro através do corpo caloso, né? Ou via comissura anterior. Certas atividades nervosas elas são realizadas predominantemente no hemisfério, em um dos hemisférios. Então, no hemisfério esquerdo, a gente tem a área da linguagem, né? E a área da estereognosia à direita, tá certo? O que é estereognosia? É a capacidade da gente reconhecer os objetos através do tato, tá certo? Então, a estereognosia da mão direita, ela é realizada através do hemisfério cerebral esquerdo. Já a estereognosia a esquerda, ela é realizada através do hemisfério cerebral direito. Então, geralmente essa área é aquele lobo parietal, tá certo? Da estereognosia. Então, se a gente tiver uma lesão do corpo caloso, a gente pode ter uma hemiestereognosia. A gente pode ter uma dificuldade devido a essa falta de comunicação de um hemisfério ao outro, através do reconhecimento de objetos pelo tato. Então, numa mão a gente consegue reconhecer o objeto e às vezes na outra mão a gente não consegue reconhecer o objeto. Então, em relação à percepção da linguagem, a gente sabe que é do hemisfério esquerdo, e a percepção espacial, né, principalmente reconhecimento de faces, e a música, as artes, é no hemisfério direito. Então, o reconhecimento de face, ele também se dá no lobo parietal, tá certo? Então, os pacientes podem ter essa dificuldade, essa prosopagnosia, que a gente chama, né, que é a dificuldade no reconhecimento das faces das pessoas. A gente chama isso de prosopagnosia. Então, isso existe. Então, no paciente que tem essa dificuldade, essa agnosia para a face, né? Agnosia é uma palavra que a gente traduz como reconhecimento. Então, tem uma agnosia para a face, que a gente chama de prosopagnosia. Então, é um paciente que você mostra para ele alguém muito conhecido. Então, se você mostrar a foto do Pelé, ele não reconhece que é o Pelé, mas ele pode reconhecer o Pelé devido a outras modalidades sensitivas. Um exemplo é a auditiva. Se você mostra a foto, ele não sabe quem é, mas se você mostrar o Pelé falando, ele vai falar é o Pelé, só pelo som. Vamos falar, a gente já comentou na aula de telencéfalo, mas vamos falar especificamente desses fascículos, né, da substância branca do cérebro. Então a gente sabe que existem esses fascículos de associação, essas fibras de associação, que vão conectar
diferentes áreas de um mesmo hemisfério cerebrais. Então, devido à existência dessas áreas terciárias e secundárias, a gente precisa conectar diferentes áreas do córtex cerebral. Então, existe esse fascículo. Então, o fascículo que vai unir o frontal, né, ao parietal e occipital é o fascículo longitudinal superior, tá certo? A parte do fascículo que une Wernicke a Broca, a gente chama de fascículo arqueado. Então, é o fascículo arqueado. A gente sabe que tem fibras de associação em U, que a gente chama, que são fibras curtas, e em U, que vão unir, né, giros que estão ali um do lado do outro, né? A gente tem o fascículo do cíngulo, né, o fascículo do cíngulo, que vai unir o giro do cíngulo ao giro para hipocampal. A gente tem o fascículo uncinado, que vai unir o polo frontal ao polo temporal. A gente tem o fascículo longitudinal inferior, né, que vai unir o temporal ao occipital. Então, devido a essas diferentes partes do córtex, a gente necessita dessas fibras de associação. A gente tem também as fibras comissurais. Fibras comissurais são fibras que unem, né, áreas equivalentes de hemisférios cerebrais diferentes. Então, existem as fibras comissurais. Essa parte quase toda superior do telencéfalo, a comissura mais importante é o corpo caloso, que vai unir quase todo o hemisfério cerebral. De um lado a outro é o corpo caloso que vai unir essas áreas equivalentes. Já da parte temporal, a gente tem a comissura anterior. Tá certo? Então, as comissuras telencefálicas é o corpo caloso, a mais importante, a comissura anterior, e a comissura do fônix, ou comissura hipocampal, né, que vai unir as duas pernas do fônix. E a gente tem as fibras de projeção, né, que são fibras que vão sair do córtex para áreas distantes do córtex. Então, geralmente são fibras que vão unir o córtex à medula, o córtex ao tronco cerebral, o córtex ao diencéfalo. E basicamente todas essas fibras de projeção, elas vão passar pela cápsula interna, tá certo? Então, pela cápsula interna. O que é a cápsula interna? Cápsula interna é o conjunto de fibras que está medial ao núcleo lentiforme. Essa é a definição de cápsula interna. É o conjunto de fibras que está medial ao núcleo lentiforme. O que está medial ao núcleo lentiforme? A cápsula interna. O que está acima do núcleo lentiforme? Coroa radiata. Então, as fibras que vão formar a cápsula interna, elas saem, né, do córtex, formando a coroa radiata. Quando elas entram na parte medial do núcleo lentiforme, a gente chama de cápsula interna. E quando ela está abaixo do núcleo lentiforme, ela vai formar a base do pedúnculo cerebral. A gente já falou que a cápsula interna ela tem 5 partes, tá certo? Para alguns livros são 3 partes, mas a gente sabe que são 5 partes. É a perna anterior, o joelho, a perna posterior, as fibras que estão atrás do núcleo lentiforme, que são as retrolenticulares, e as fibras que estão abaixo do núcleo lentiforme, que são as sublenticulares. Cada parte dessa cápsula interna, ela tem uma disposição de grupamentos de tratos, né, fibras, né? Então, a cápsula interna a gente não encontra só fibras motoras. Então, a gente vai encontrar fibras das radiações talâmicas sensitivas que a gente falou. Então, todas
todas as sensibilidades que vai para o córtex passa pela cápsula interna como radiações talâmicas, todas, tá certo? A exceção é o sistema olfatório, que a gente falou que ele vai direto para o córtex sem passar pelo tálamo. Só que a gente sabe que a parte motora, a parte de atividade motora, é o joelho e a perna posterior. Então, o joelho a gente encontra as fibras corticobulbares ou corticonucleares, que vão controlar os núcleos motores, né, dos pares cranianos, e na perna posterior a gente tem o trato córtico-espinhal. Então, tudo que está acima da cápsula interna é coroa radiata, e o que está abaixo da cápsula interna é base do pedúnculo cerebral. Só para exemplificar, aquele giro pré-central, que é a parte motora primária, né? Então, essa parte que vai passar pelo joelho da cápsula interna é o trato córtico bulbar, que vai para os núcleos motores dos nervos cranianos. Já o trato córtico-espinhal, ele passa mais pela perna posterior para decussar nas pirâmides e formar os tratos córtico-espinhal lateral e anterior. Isso a gente já viu na aula de córtex motor, né? Só para a gente revisar, os núcleos da base, eles são importantes para a atividade motora, né? Eles são importantes formando um circuito que vai modular essa atividade motora. A gente tem um núcleo caudado, né? A gente tem um núcleo lentiforme, e o núcleo lentiforme é formado pelo putame globo pálido, e a união do núcleo lentiforme com o caudado a gente dá um nome de núcleo estriado. Então aqui é só um resumo dessas áreas corticais, o córtex cerebral. No lobo frontal, a gente tem o córtex motor primário, que é o giro pré-central. A gente tem o planejamento do movimento, que é um pouquinho antes da atividade motora, ela é planejada no córtex pré-motor, áreas 6 e 8 de Brodmann. Aqui é o córtex motor primário, área 4. O movimento dos olhos também é importante do lobo frontal. A área da fala é a área de Broca, a área 44 e 45 de Brodmann. Funções cognitivas e executivas, a área de associação anterior, e aquela parte do lobo frontal anterior, né, é a área da associação límbica. Então, a área importante para o sistema límbico. Já no lobo parietal, a gente tem a sensibilidade geral. Então, o giro pós-central é o córtex somatosensitivo. A gente tem a percepção espacial dos objetos, sons e partes do corpo. Isso no hemisfério direito, né? Isso no lobo parietal do hemisfério direito, né? E já no hemisfério esquerdo a gente tem a área da fala, que é a área de Wernicke. Então veja que a área de Wernicke não tem um consenso, né, entre os autores. Então muitos falam que essa área está no lobo parietal, outros falam que está no lobo temporal. O lobo occipital, ele é um córtex tanto primário da visão quanto os córtex de associação. Então, morfofuncionalmente, todo lobo occipital ele se relaciona com a visão. O lobo temporal, a gente tem a área auditiva primária, que é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Hetschel. A gente tem a área do olfato, né? O córtex olfatório. Então a gente já falou que o córtex olfatório é o córtex piriforme, que é o córtex que está na parte medial do uncus.
Identificação de objetos também é importante para o lobo temporal. E a gente falou que o giro parahipocampal, uncus e amígdala é importante para o circuito de Papez, que é importante para a memória e para as emoções. E a ínsula, a gente falou que é o córtex responsável pela gustação. Já a substância branca cerebral, né, ou centro medular branco do cérebro, a gente tem as fibras comissurais, né, que conectam os córtex correspondentes aos dois hemisférios, as fibras de associações que vão conectar o córtex das diferentes partes do mesmo hemisfério e as fibras de projeção que conectam o córtex com as partes mais caudais do sistema nervoso central. A substância cinzenta cerebral profunda, que são os núcleos da base ou gânglios da base. A gente falou em sistema somático, motor somático, que eles vão controlar o movimento em conjunto com o córtex motor. Os núcleos da base do prosencéfalo, né? A gente tem também considerado como núcleos da base, mas principalmente os núcleos basais de May, né? Eles são importantes na aprendizado e na memória. O claustro, que é aquele núcleo mais periférico, ele ainda tem função obscura. Então, correlações clínicas. Então, qualquer alteração que a gente tenha no córtex cerebral pode provocar crise epiléptica, tá certo? Qualquer lesão ou alteração no córtex pode provocar crise epiléptica focal, tá certo? Ou generalizada também. Então, para a gente ter crise convulsiva ou crise epiléptica, a gente tem que ter alteração no córtex. Não existe crise convulsiva nem epiléptica de origem sem ser no córtex, tá certo? Então, cerebelo não dá crise epiléptica nem convulsiva. Por que eu falo isso? Porque já vi muitos pacientes que têm lesões no cerebelo usarem preventivamente medicações anticonvulsivas. O cerebelo não dá convulsão, assim como lesões no tronco cerebral também não dá convulsão. Para a gente ter crise convulsiva ou crise epiléptica, a lesão tem que ser cortical. A gente pode ter também déficit sensitivo ou motores, a depender da localização, tá certo? Se a gente tem um paciente que tem uma isquemia, né, na área motora, ou geralmente pega as duas áreas, sensitiva ou motora, né, do hemisfério cerebral esquerdo, ele vai ter um déficit motor em dimídio direito, então no hemicorpo direito ele vai ter um déficit motor e de sensibilidade a depender daquela somatotopia. Então pode pegar mais área do membro superior e face, né, se for aqui na convexidade do cérebro, ou pode pegar de membro inferior, se for na parte mais alta do hemisfério cerebral. Então, lembrando que devido ao cruzamento desses tratos, a sintomatologia vai ocorrer no hemicorpo contralateral. Déficit psicológico, tá certo? Então, eu sempre falo que a loucura é um diagnóstico de exclusão, porque muitos achados de doenças estruturais, né, de lesões no cérebro, pode provocar déficits psicológicos. Então, o sujeito pode ser taxado de louco, mas na realidade ele tem uma lesão, substrato orgânico, que causa
aquela alteração, né? Então, no lobo frontal esquerdo, a gente tem a afasia motora ou afasia de Broca. Se a gente tiver uma lesão nessa área do córtex pré-motor e a área 8, a gente pode ter as apraxias motoras. O que é uma apraxia? Uma apraxia, o que é praxia? Praxia é uma atividade motora que a gente aprende durante a vida. Então, uma criancinha de 1 ano, ela não consegue abotoar uma camisa, não consegue amarrar um cadastro, porque ela ainda não aprendeu essa atividade motora complexa, tá certo? Mas uma pessoa adulta já consegue fazer isso. Então, a perda dessa função, então o sujeito já não consegue mais abotoar a camisa, porque ele não consegue mais elaborar essa atividade motora complexa. A gente chama isso de apraxia motora, tá certo? Então, a apraxia motora é a perda dessa capacidade. Então, os pacientes que têm apraxia motora geralmente cursam com lesões nessa área pré-motora. Então, ele não tem uma lesão motora propriamente dito, mas como é lesão nessa área pré-motora, que é uma área de associação motora, né, ele geralmente pode ter essas apraxias. Se a lesão é na área de Broca, a gente já falou que ele vai ter uma afasia de expressão. Ele não vai conseguir falar. Ele vai entender tudo, mas não vai falar. Podem ter também a alexia e a agrafia. A alexia é dificuldade na leitura e a agrafia é dificuldade na escrita. Já no lobo parietal esquerdo, ele pode ter aqueles problemas de anomia, acalculia. Então, o cálculo é importante no lobo parietal esquerdo. E ele também pode manifestar também alterações de alexia e agrafia. Já no lobo parietal direito, pode causar aquela desorientação, né? Desorientação espacial, tanto do corpo, né? Tanto do corpo quanto do campo visual, né? Tanto do corpo quanto do espaço visual ao redor. Então pode causar aquelas síndromes de hemionegligência. Existem as agnosias. Então, quando a gente fala agnosia, pode ter várias agnosias, que é dificuldade de reconhecimento. Então, agnosia visual é uma dificuldade de reconhecer os objetos com a visão, tá certo? Quando essa dificuldade ela é para as faces, a gente chama isso de prosopagognosia, né? Obviamente, as outras modalidades sensitivas, geralmente, elas estão mantidas, tá certo? Então, os pacientes que têm agnosia, eles podem compensar isso com as outras modalidades sensitivas. Então, se eu não reconheço uma caneta com o olho, então eu tenho uma agnosia visual. Eu não sei que é uma caneta olhando para ela. Mas se colocar a caneta na minha mão, através do tato, eu reconheço que é uma caneta. Tá certo? Então, às vezes, a agnosia visual ela pode ser compensada, a gente pode compensar com a outra modalidade sensitiva. Geralmente, essas agnosias, né, elas ocorrem no hemisfério direito, tá certo? E geralmente também podem ocorrer por lesão bilateral do fascículo longitudinal inferior, que é aquela conexão do sistema visual com o lobo temporal, então do occipital para o temporal. Existem as síndromes dos cérebros separados, quando a gente tem lesão das comissuras, tá certo? Então, certas modalidades do córtex, elas são expressas com maior frequência
de um lado e do outro, tá certo? Para que haja uma certa compensação dos dois hemisférios, essa é a função do corpo caloso, das comissuras, né? Para levar informação em que uma informação é específica de um lado e essa informação ela é transferida para o outro lado do cérebro, em que sua área cortical já tem outra função. Então, geralmente, a gente pode ter essas alterações unilateral, tá certo? Geralmente afetando um lado do corpo quando a gente tem essas lesões de corpo caloso. Então, a gente pode ter as hemialexias, as apraxias unilateral, né? Às vezes uma dificuldade motora em só uma das mãos, pode ter agrafia unilateral, anomia tátil unilateral, né? Assim como a extinção da orelha esquerda. Pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta dessa aula de hoje. Eu queria ver com a turma, até já estava falando com os coordenadores, da gente fazer as próximas aulas, tudo práticas, teórico-práticas, né? Porque esse assunto agora, a gente já viu o assunto inteiro, né? Dessa parte desse segundo bloco de neuroanatomia. Então a gente já tem muita coisa para a prova, né? Então a gente tem sistema nervoso autônomo, tem todas aquelas vias aferentes e eferentes, né? Tem as sensibilidades, os órgãos do sentido, sistema límbico, essas funções do córtex. Até estava falando com o Dr. Potier para a gente organizar essas próximas aulas como aulas teórico-práticas, né? Professor, essas aulas, elas seriam presencial ou seria via Google Meet mesmo? Então, presencial, né? A ideia é fazer presencial. A ideia é a gente fazer presencial na peça anatômica, né? Então a gente vai lá e faz uma aula de telencéfalo, né? Fala dos sucos e giros na peça mesmo e já fala das suas funções, né? A gente pode correlacionar com os tratos, com clínica, né? Aí no caso já seria semana que vem ou ainda vai organizar direitinho? No caso já seria semana que vem. Não sei o que a turma acha. Eu acho assim, eu acho. Eu acho que a maioria do pessoal ia achar bom. Agora tem que ver como é que vai fazer, porque o pessoal tá dividindo em grupos, né? E a Aham. questão do horário também. Aí passa pro líder e aí eles comunicam o pessoal da turma. É, realmente tem essa divisão de grupo mesmo. A gente vai dividir em três grupos cada turma. Mas a gente, isso é uma ideia, né? Que a gente está amadurecendo. Mas a gente pode fazer isso, entendeu? Porque o que a gente, assim, de assunto teórico mesmo, eu acho que é isso que a gente já viu até aqui, que é as partes. Eu vou depois organizar direitinho e aí eu comunico para vocês. Esse final de semana eu vou postar as aulas que faltam, tá bom?
E a gente fecharia com esse assunto, essa segunda prova, né? Que tem muita coisa para estudar, né? É, está no Class acho que está faltando essas últimas aulas da agora, é as que estão faltando no Class. Eu postei várias aulas já no Class. Talvez eu tenha postado fora da ordem, né? Mas depois eu vou corrigir isso aí. Às vezes eu postei fora da ordem, né? As aulas gravadas, às vezes fora da ordem, mas em si o material tá todo lá. Eu vou depois terminar de postar as outras aulas. Eu acho que não faltam muitas. Tá bom, pessoal? A gente organiza direitinho. Pessoal, agradeço a presença de todos, tá bom? Final de semana eu posto todas as aulas.